Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. A new world is emerging. It is a new world order with significantly different and radically new challenges. Novus Order Seclorum, a new order for the centuries, for the ages, forever. They share a determination to create a new world order to better accommodate their own interests, or at least those defined by their presidents, and to reduce US and Western influence. We are now facing a common challenge. And the challenge is how to build a world order for the first time in history on a global basis. Desde a rebelião de Satanás e seus anjos, existiu um desejo de eles serem como Deus, de ter controle absoluto sobre o mundo e tudo como Deus consegue fazer. Satanás foi expulso do céu pelo orgulho que atingiu seu coração. Ele dizia: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. É claro que Deus está no controle de todas as coisas, mas nós sabemos que existe um espírito maligno, demoníaco, o espírito do anticristo, que habita no mundo, que esteve durante toda a história em Satanás, desde Nimrod até mesmo nos caminhos dos líderes atuais, que desejam controle absoluto do mundo. Da mesma forma, o futuro anticristo também terá este mesmo desejo. Eles anseiam o que é de autoridade do Senhor. Como lemos no Salmo 22, 28, pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações. Mas eles sabem que o seu fim é fogo eterno e tormento, totalmente separados de Deus. Eles estão fazendo tudo aqui na terra. Enquanto isso, eles podem tentar ganhar o controle, porque é permitido por Deus neste momento. Uma tentativa fútil que não terá um final de sucesso. Mas o Senhor permite para que o povo de Deus também seja provado e aprovado. E como eles sabem que não vão ter sucesso no fim, eles tentam ter sucesso no meio, através de pessoas que eles conseguem enganar, através de planos malignos que invadem o sistema mundial, as lideranças do mundo todo. E você pode perceber como todas elas estão interligadas. É um sistema que aponta para as cabeças da besta, como já dissemos aqui várias vezes. E cada vez mais vem se ligado a diferentes países, regiões, cada vez enganando mais e mais pessoas, com mentiras, com cara de verdade. E Deus dirá a estes que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, versículo 41. O mesmo fogo também é indicado para aqueles que negam a Jesus. Aqueles que têm espírito demoníaco são usados pelo maligno.
quando os espíritos malignos se encontraram com Jesus. Eles disseram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Perceba como eles mesmos sabem que existe um tempo para que eles sejam atormentados, pois eles conhecem a palavra de Deus e eles sabem que eles são amaldiçoados e que existe um fim de maldição para o maligno. E então, quando eles veem Jesus, eles não entendem o porquê Jesus está se deparando com eles antes da hora em que eles deverão queimar no fogo eterno. No vídeo a seguir do Ivan, o evangelista, chamado de Entrevista com Lúcifer, temos uma dramatização bem precisa de uma representação de como Lúcifer é e o que ele está apresentando no mundo. Faça o que quiser. Este é o slogan da minha campanha desde o início. E esta campanha nunca mudou. Eu continuo com as mesmas 3 questões por todas as gerações: luxúria da carne, luxúria dos olhos e uma vida orgulhosa. Este orgulho parece ser uma das principais características do espírito do anticristo, que está durante toda a história humana, desde os primeiros líderes como Nimrod e a Torre de Babel, que tentou construir esta torre para justamente alcançar o céu e trazer nome para si mesmo, ser como Deus e obter um controle total. O rei Nabucodonosor é outro exemplo disto. Fez uma estátua gigante de si mesmo para que as pessoas pudessem adorar esta imagem, como se ele fosse o próprio Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego negaram cumprir esta ordem e por conta disso foram lançados na fornalha de fogo e ali foram protegidos pelo próprio Deus. Tudo isso é a representação do espírito do anticristo, a rejeição de Deus. Quando olhamos para o antigo Egito, é outro local onde vemos muitos deuses, faraós e homens que acreditavam ser o próprio Deus. Eles foram elevados à condição de deuses. E aqui mostra-nos que eles eram totalmente tomados por este espírito do anticristo. A questão em saber que os faraós eram considerados deuses no Antigo Egito é fascinante. E a resposta é retumbante. Sim, o status do faraó como um deus era multifacetado. Por um lado, ele era o único Deus em terra responsável pela comunicação com os deuses celestiais, em nome da civilização. Por outro lado, ele era visto como a reencarnação do mais poderoso dos deuses celestiais, os mesmos que ele supostamente estaria falando. Além disso, o faraó também desempenhou um papel crítico na manutenção Marat, o conceito e a deusa da paz, equilíbrio entre justiça e harmonia, tornando seu status como rei-deus ainda mais complexo e intrigante. O mesmo espírito do anticristo que esteve nesses antigos reis do Egito também esteve em pessoas como o fundador do Império Mongol, Genghis Khan. Este foi provavelmente o maior conquistador que o mundo já teve, cujos impérios se estendem desde o Oceano Pacífico até a Europa Central, incluindo China, Oriente Médio, Rússia. O Senhor traz uma acusação contra o príncipe de Tiro, alguém com um mesmo espírito antigo, levantando-se em si mesmo. Ezequiel 28 diz: "Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, diga ao governante de Ciro, assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus. Embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que seja oculto a você? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso.
Por isso assim diz o soberano Senhor, porque você pensa que é o sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e traspassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer à cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então, eu sou um Deus? Na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem e não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Curiosamente, mais para frente, Ezequiel continua falando para o rei de Tiro, mas apontando para Lúcifer, para o anjo caído, para o próprio demônio. E ele diz no versículo 13 de Ezequiel 28, você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamantes, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Perceba como aqui estamos falando do espírito do anticristo que atingiu este rei de Tiro, mas que estava no jardim do Éden e foi lançado por conta do orgulho que preencheu o seu coração. Este mesmo espírito gosta de assombrar e penetrar nas lideranças mundiais. E vai continuar fazendo isso até que o último líder mundial venha para fazer parte da escatologia bíblica descrita como a besta que emerge das águas, o futuro anticristo. Então sabemos que esta nova ordem econômica que o mundo tanto fala, que tantos líderes falam há muitos anos, nada mais é do que um afunilamento desta liderança futura, o anticristo. E isso tem sido preparado, tem sido pregado em diversos lugares, para que de maneira preditiva as pessoas vão aceitando e vão achando que está tudo bem e que o mundo precisa dessas atualizações. O mundo precisa ter um líder mundial, ter um sistema único mundial. Não só para a governança, mas para a moeda única e também digital, que facilita ainda mais um controle da vida das pessoas e aquilo que elas estão gastando e aquilo que elas podem gastar, é claro. Além disso, uma religião mundial. E esta única religião mundial será a religião do anticristo. Aquela religião que serve para adorar a ele mesmo. E futuramente haverá também uma imagem feita pelo falso profeta para que o mundo esteja adorando esta imagem. Provavelmente uma imagem de inteligência artificial, mas ainda assim é todo um sistema se formando e nós estamos olhando de longe e de perto ao mesmo tempo. 1 João 2,18 Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Tradução Joe Biden.
A tarefa que nós temos agora é realmente criar uma nova ordem M. As coisas estão mudando. Nós vamos, então, para uma nova ordem M. Nós temos que liderá-los, nós temos que unir o resto do mundo. Basicamente, eles querem ser como Deus. Eles querem ter o poder de Deus. E sabemos que Deus está vindo com grande poder muito em breve. E é isso que a sua palavra nos diz. O Salmo 110 diz: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada. Os teus jovens virão como orvalho. Jesus venceu todo o mal na cruz e ele voltará com vingança e ira. Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Toda a impiedade que nós vemos hoje, e muitas vezes nos frustramos e nos irritamos de ver como a maldade no mundo está crescente, como as lideranças têm tanto poder e tantas injustiças e passam por cima de pessoas fracas, pessoas que a olhos humanos não têm nenhum poder. Porém, o Senhor diz em sua palavra que este tempo vai chegar no seu fim e o Senhor vai cumprir toda a justiça e toda a ira cairá sobre as lideranças que foram usadas pelo espírito do anticristo, além do próprio anticristo, que chegará ao seu fim. E nós, igreja, com ele estaremos por toda a eternidade. Nós sabemos que nossa esperança não está neste mundo, nossa esperança não está nesta vida, nesta era atual. Mas não é por isso que nós paralisamos a nossa vida. Pelo contrário, nós seguimos fazendo a vontade de Deus, que é ganhar almas para Jesus. Seguir dando exemplo de uma vida santa, aquele que busca a santidade. E nós não podemos ser crentes chatos e pentelhos, desculpa a palavra, mas precisamos ser amorosos, precisamos abrir os braços e abraçar aquele que está também no erro ainda, para que ele possa perceber em nós a presença do Deus Altíssimo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por esta palavra. Ministre em nossos corações a tua vontade. Eu entrego agora a vida de cada um dos teus filhos que está ouvindo esta mensagem, papai. Vai tocando nos corações, tirando do erro, do engano, do pecado. Vai tirando toda a doença, toda a dor, toda a limitação da carne. E protege o teu povo, Senhor. Faz com que cada um deles tenha a esperança da salvação e a esperança de estarmos contigo no teu reino messiânico aqui na terra. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.